A porteira bateu 2 vezes sozinha. E, juro, a corrente se moveu como se alguém tivesse acabado de entrar antes de mim. Meu nome é Ana Paula, 39 anos, interior de Minas. Voltei à antiga fazenda de café da minha família depois de 20 anos longe, só para assinar papel e vender aquilo de uma vez. Mas, na primeira noite, a ventoinha do terreiro começou a girar sem vento, e os grãos que não existem mais caiam no chão de cimento com um som que eu conheço desde menina, tique, 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 como chuva seca. A casa-sede estava inteira de poeira, mas arrumada do jeito que minha avó gostava, mesa com toalha de renda, rosário pendurado no espelho, relógio de parede parado às 3h11. Quando empurrei a janela da sala, o cheiro entrou, café cru, ferro úmido, e aquele azedo de roupa guardada demais. O terreiro, lá fora, parecia respirar. Cada tábua rangia no mesmo compasso. Ninguém pisa no terreiro depois do pôr do sol, o Zeca, caseiro velho, havia me dito no portão. Não é por medo. É por respeito. Respeito do quê? Ele não respondeu. Só fez o sinal da cruz e ficou pequeno na estrada de terra. Eu disse para mim mesma que ia dormir cedo, acordar cedo, resolver cedo. Mas a casa não deixava. Às 23h47, ouvi o silo tossir um ar velho, focou, e um fio de luz amarela escapou por uma fresta, mesmo com a chave do gerador no meu bolso. Fui até a cozinha, peguei a lanterna e caminhei pela varanda. A noite dali não é preta, é grafite, com um brilho de orvalho. O gado calado, o sapo calado, o mato calado. Só a ventoinha girando devagar em algum lugar que o corpo sabe, mesmo quando o olho não acha. Passei pelo quarto do fundo, o que dava pro terreiro. A porta empurrou de volta, pesada, como se tivesse gente do outro lado. Forcei. O trinco cedeu. O quarto cheirava a café e vela. No chão, marcas circulares de saco arrastado, recentes, riscando o pó. Mas não havia saco nenhum ali. Nem café. Nem vela. Cheguei na janela. Olhei para fora. O terreiro vazio estava, ocupado. Não por gente. Por movimento. A poeira levantava em trilhas paralelas, como fileiras invisíveis de grãos sendo espalhados por mãos que eu não via. De vez em quando, uma dessas trilhas parava, fazia meia-lua, e seguia em outra direção, exatamente como minha avó fazia com o rodo. Eu podia ouvir o arrasto do rodo. Podia sentir o cabo áspero na palma, memória que morde. Vó? Eu falei, sem querer. A janela devolveu o meu fôlego embaçado. Lá longe, a moega do Tule estalou 3 vezes, taque, 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 do mesmo jeito que estalava quando dava horário de virar a safra. Alguém abriu a porteira do curral. Sei pelo som da madeira. Sei pela cadência da corrente. Saí do quarto, desci pela lateral, e a cada passo o chão endurecia mais, como se o terreiro quisesse segurar meu peso. Quando cheguei ao meio do pátio, o ar esfriou e a ventoinha parou. O mundo, por um segundo, ficou sem som. Então voltou tudo de uma vez. O rodo no cimento, a ventoinha arfando, uma reza muito baixa, voz de mulher, e o relógio da sala retomando sozinho de 3h11 para 3h12. Eu travei. Porque 3h12 foi a hora exata em que minha mãe morreu naquele terreiro, com o grão espalhado em volta, num verão sem sombra. Ninguém pisa no terreiro depois do pôr do sol, a voz do Zeca voltou inteira na minha cabeça. Eu já estava lá. E o terreiro me sentia. Olhei pro chão. Entre as trilhas de poeira, havia passos pequenos indo e voltando, como o vai e vem de quem aprende. Lembrei de mim, menina, repetindo os gestos de minha avó, acertando o ritmo do rodo, contando mentalmente até 7 antes de mudar a direção, mania dela. No 8º, ela dizia, não vira no 8, menina. 8 fecha o círculo. Eu estava no 8º passo. E virei. O vento entrou no terreiro como gente correndo. A poeira subiu em espiral e, dentro dela, formaram-se 3 vazios, redondos, limpos de pó, 3 janelas no chão, do tamanho perfeito das janelas da casa.
O ar nelas tremia, como vidro quente. Através de cada círculo, eu via um pedaço de dentro da sede, a sala com o relógio, o corredor estreito, e a cozinha com a toalha de renda. Mas eu estava do lado de fora. Dei um passo para trás. A casa me acompanhou. As 3 janelas no chão se deslocaram comigo, refletindo o interior num ângulo impossível. Na da cozinha, alguém moveu a cadeira. Na do corredor, uma sombra passou. Na da sala, o relógio cravou 3h12 e parou de novo. Minha mão foi sozinha até o bolso. O metal frio do chaveiro do gerador me sobrou nos dedos. Eu pensei, se eu ligar a luz, acaba. Mas a gente que nasceu em fazenda sabe, tem coisa que você não ilumina. Escuta primeiro. Ana. A voz foi de dentro do terreiro. Não ecoou. Assentou. Era mulher, baixa, mansa, e do tipo que não pergunta, chama. Olhei para Tulha. A fresta da moega pingava pó como areia de ampulheta. Ana, não o vira no 8. Eu corri. Não foi coragem. Foi medo do depois. O depois da gente entender. Atravessei as trilhas de poeira e chutei uma das janelas no chão. O pé entrou frio, fundo, como se mergulhasse num tanque. A imagem da cozinha se ripli, e a cadeira de lá arrastou aqui. Rasguei o dorso do pé no cimento, o gosto de ferrugem me subiu para a boca. Puxei de volta. A poeira desfez as 3 janelas ao mesmo tempo, rebentando como espuma. O terreiro parou. O silêncio sentou na minha cabeça. Quando voltei cambaleando para a varanda, a porteira, lá na entrada, bateu sozinha uma vez. Só uma. Sinal de chegada, dizia meu avô. 2 é partida. 3 é chamado. Na cozinha, abri a torneira para lavar o pé. Água nenhuma. O filtro de barro, que eu tinha deixado vazio, chorava um fio limpo, sem barro, sem gosto, água fria de nascente. Minha avó dizia que água fria à noite é recado. Voltei à sala, sentei na cadeira dura, e só então percebi que alguém tinha passado o pano em volta da mesa. O rastro limpo desenhava 3 retângulos exatos, alinhados. Janelas outra vez. No retângulo do meio, havia grão cru formando uma cruz desajeitada, do jeito que mão de criança faz. Eu não tenho filhos. O relógio respirou uma última vez e, devagar, caiu de 3h12 para 3h11. O ponteiro dos segundos não andava, voltava. E a casa inteira voltou com ele, a lamparina que não estava ali acendeu sem fogo, o cheiro de café amadureceu no ar, e do corredor veio uma passada de sandália que eu conheço desde antes de ter memória. Mãe? Saiu de mim, pequeno. A resposta foi o roçar da barra de um vestido no batente, indo na direção do terreiro. Eu fui atrás. Na porta, 3 batidas, taque, 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 bem baixas, na madeira. A mesma cadência com que minha mãe batia quando entrava na minha lembrança. E eu entendi, sem entender, a fazenda não chama. A fazenda repete. Quem entra ali, volta. E às vezes volta um pouco diferente. No dia seguinte, o sol não nasceu igual. O céu tinha aquele tom de leite azedo, meio branco, meio cinza, e o ar cheirava a ferro, como se a terra tivesse sangrado durante a noite. Eu dormi pouco. Toda vez que fechava o olho, via as 3 janelas no chão, e a voz dizendo para eu não virar no 8. O Zeca apareceu na varanda antes das 8 da manhã, chapéu na mão, barba por fazer. Ele me olhou sem piscar, como quem confere se a pessoa que voltou ainda é a mesma. A senhora, foi no terreiro ontem? Perguntou. Não precisei responder. Ele só suspirou, baixo, e passou a mão no rosto. Então é melhor a senhora escutar. Ele entrou, tirou o chapéu e encostou o facão na parede, de lâmina virada para baixo, sinal antigo, para afastar a alma. Pegou o banquinho e se sentou devagar. Seu avô falava que o terreiro tem 7 voltas certas e uma errada. Errada? Perguntei. 8. Quem fecha o 8, não volta seco.
Eu ri, sem querer, mas o som morreu rápido na garganta. Zeca levantou o olhar. Teu avô fechou. O silêncio entre nós pesou como cimento molhado. 8 é círculo. 8 é nó, ele disse. E nó prende. Depois passou a mão nos joelhos e concluiu. E quem prende, carrega. Fiquei olhando para ele, tentando achar lógica. Mas a lógica da roça é outra. Ele se levantou, foi até o filtro de barro e virou o copo. A água saiu fria. Tá vendo? Apontou. Água fria antes do meio-dia. O terreiro tá acordado. Enquanto ele falava, o relógio da sala, parado há décadas, deu um tique seco, como uma garganta voltando a engolir. O ponteiro dos segundos mexeu, para trás. Zeca olhou pro relógio, pálido. Tranca as portas. Agora. Fiz o que ele mandou. Na última janela, vi o sol sumindo do nada, como se uma nuvem espessa engolisse a luz. O ar ficou gelado. E do fundo da tulha veio o som que me acompanhou por anos de infância. Taque, taque, taque. 3 batidas no metal da moega. Zeca segurou meu braço. Fica quieta. Não olha para lá. Mas o corpo tem memória, e a minha reconheceu aquele som antes da mente. Foi ali que minha mãe morreu, sussurrei. Foi ali que ela fechou o 8, ele respondeu. O vento varreu o terreiro e trouxe com ele o cheiro de café queimado. Não havia fogo aceso em lugar nenhum. Mas o ar ficou quente nas paredes, e a casa gemeu. De dentro do quarto do fundo, ouvi o rangido da cama antiga. 3 vezes. E depois o som de pés pequenos, correndo no corredor. Zeca agarrou o terço no bolso e começou uma reza abafada, mas o som sumia, como se as palavras fossem sugadas pelo ar. A voz da mulher voltou. Mais nítida. Mais perto. Ana, vem virar o grão. Senti o chão vibrar sob os pés, como se algo passasse por baixo do piso, empurrando o ar para cima. O relógio bateu de novo, 3h12. O mesmo número. A mesma hora. Mesmo com o sol ainda alto lá fora. Isso não é o tempo, Zeca disse, com o olhar preso no relógio. É a hora dela. De quem? Perguntei. Da safra que nunca acabou. Do lado de fora, o terreiro brilhava, como se fosse vidro. E no reflexo dele, a casa estava acesa, com todas as janelas abertas, embora a minha estivesse trancada. No reflexo, alguém varria o chão. Uma mulher magra, de vestido comprido e lenço na cabeça. Os movimentos eram lentos, pesados, exatos, o mesmo jeito que minha mãe tinha. A cada varrida, o reflexo deixava o chão mais limpo. E a terra verdadeira, aos meus pés, escurecia. Quando o reflexo levantou o rosto, eu percebi que a mulher não tinha olhos, só 2 sombras fundas. E ainda assim, ela me via. Zeca gritou. Sai daí. Mas eu não consegui me mexer. O reflexo dela parou, virou o corpo, e com o cabo do rodo, desenhou no chão um 8 perfeito. O vento explodiu no terreiro. As lamparinas que estavam apagadas desde o dia anterior acenderam todas de uma vez em linha reta, formando o símbolo. E dentro do círculo, a terra começou a borbulhar, como se tivesse fogo por baixo. Zeca me puxou pelo braço. Se você cruzar o 8, a casa te guarda. Gritou. Corremos para dentro. Mas o chão parecia atrasar o passo, como se a gravidade mudasse. Na cozinha, o filtro derramava água sem parar, escorrendo pela mesa, formando um rastro que subia pelas pernas da cadeira, ao contrário da gravidade. As janelas batiam com força, uma a uma, e o relógio, agora livre, girava enlouquecido, marcando todas as horas ao mesmo tempo. Até que parou. Silêncio. E, por um segundo, tudo pareceu normal. O ar voltou ao cheiro de café e lenha. O sol reapareceu. Mas, quando olhei para a parede da sala, percebi algo novo. O retrato da minha mãe, que ficava pendurado desde antes de eu nascer, tinha se virado sozinho.
Na parte de trás da moldura, alguém escreveu à mão: 3 janelas. 3 horas. 3 almas. Eu devia ter ido embora naquele dia. Mas quem nasceu em casa antiga sabe. Às vezes, o lugar prende a gente antes mesmo de entender o porquê. Passei a manhã tentando ligar pro Zeca. O celular não dava sinal, o rádio chiava, e até o galo parecia cantar pra dentro, sem som. A casa estava silenciosa demais, o tipo de silêncio que tem intenção. Às 10 e pouco, fui até o corredor da Tulha. O ar ali dentro era diferente. Mais denso, abafado, como se o tempo não circulasse. As paredes tinham marcas circulares, como se alguém tivesse rodado um saco de café ali dentro recentemente, mas o chão estava seco, coberto de pó. O cadeado da porta grande, o do quarto que sempre ficou trancado, estava sem ferrugem. E alguém tinha passado óleo novo nas dobradiças. Parei. Encostei o ouvido na madeira. Do outro lado, silêncio. Mas um silêncio que pulsa, aquele tipo de silêncio que tem respiração dentro. Voltei para a varanda, respirei fundo e procurei o facão que o Zeca deixará. Não por coragem, mas por costume. A gente aprende a abrir caminho no mato, não no medo. Peguei a chave que estava pendurada na parede da cozinha, um ferro velho, frio, com uma fita vermelha amarrada na ponta. Encaixei no cadeado. O clique pareceu alto demais pro mundo. A Tulha abriu. E o ar que saiu de lá tinha cheiro de pó de café, cera e sangue seco. No fundo, uma lamparina acesa tremia sozinha, como se alguém tivesse acabado de sair dali. E no chão, o mesmo desenho em 8 que minha mãe fazia para marcar o fim da safra, mas queimado na madeira, não riscado. Andei devagar. O som do meu pé fazia o chão gemer. A cada passo, um grão estalava, tique, 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 igual aos da noite anterior. Encostei a mão no barril. Frio. Mas o barril tremia. Como se tivesse coração. Inclinei a cabeça. E ouvi. De dentro, vinha o barulho de grãos caindo. Não em chuva. Em ritmo. 7 quedas curtas. Uma longa. 7 e 8. Mãe? Saiu de mim sem força. Do barril veio o som abafado de um suspiro. Não o som de ar. O som de alma prendendo o fôlego. Eu não devia ter tocado na tampa. Mas toquei. A tampa se ergueu sozinha, e o que vi lá dentro não era café. Era terra preta, úmida, e um objeto no meio, um relógio de parede igual ao da sala, marcando 3 horas e 12. Mas esse estava andando ao contrário. O ponteiro dos minutos girava devagar, e a cada volta o som do tic-tac ficava mais forte. 8 segundos. Depois silêncio. 8 segundos de novo. E entre um e outro, sussurros. Baixos, mas nítidos. 3 vozes femininas, uma mais velha, uma jovem, e uma infantil, murmurando o mesmo refrão. 3 janelas, 3 horas, 3 almas. Eu recuei, o corpo leve e pesado ao mesmo tempo. Quando bati na parede, a lamparina apagou. O escuro respirou comigo. E, na escuridão, alguém passou correndo atrás de mim, passos pequenos, rápidos, secos. O chão vibrou. O barril estourou num som surdo, e uma onda de grão seco se espalhou, subindo como poeira viva. Tentei correr, mas o chão me puxava. As tábuas grudavam nos pés. O ar estava mais quente, denso, cheirando a enxofre e perfume barato, o mesmo que minha mãe usava para ir à missa. E então, entre os grãos, vi mãos pequenas, subindo do chão, puxando a terra. Mãos de mulher. Mãos de menina. Mãos de quem nunca saiu dali. Do meio da tulha, uma sombra se ergueu. Magérrima, curvada, o lenço branco na cabeça pingando terra. Ela não tinha rosto, só o contorno. Mas o modo de andar era igual ao da minha mãe. Ela se aproximou devagar, os pés arrastando, até parar diante de mim. 8 fecha o círculo, Ana. A voz dela era calma,
e vinha de dentro e fora ao mesmo tempo. A gente só colhe o que semeia. Ela estendeu a mão, e o que segurava era um punhado de grãos brilhando como vidro molhado. Pega, minha filha. Continua a safra. Quando olhei pro chão, o desenho em 8 brilhava. Não como fogo, mas como memória viva. Um redemoinho de poeira se formou, e dentro dele vi reflexos de rostos conhecidos, minha avó, minha mãe e uma menina de uns 6 anos, eu. Todas varrendo juntas o mesmo terreiro, o mesmo movimento, a mesma hora. A sombra deu um passo para trás. E o relógio do barril parou. Tudo parou. Só o som do meu coração sobrou, batendo em ritmo irregular. Atrás de mim, a porta da tulha fechou com estrondo. E o trinco girou sozinho. A porta da tulha trancou atrás de mim. Não tentei abrir. Sabia que, se quisesse sair, teria que esperar a hora certa. E a fazenda decide a hora. O ar ficou mais frio, e o tic-tac voltou, o relógio da tulha marcando 3h11, indo devagar para 3h12. A cada segundo, o som se misturava a uma batida de coração. Talvez o meu. Talvez o da casa. Eu andei no escuro até o centro do salão, guiada só pelo brilho dos grãos que ainda flutuavam no ar. Eles se moviam em espiral, formando o símbolo do 8, reluzindo como vagalumes de pó. 8 voltas, e o silêncio fechou o círculo. Então ouvi o som, aquele mesmo som do começo. Taque, taque, taque. 3 batidas. E a voz da minha mãe, doce e firme. A colheita termina quando o relógio volta. Olhei pro chão. Os grãos tremiam, se empilhando devagar, formando uma figura, 3 janelas, lado a lado, abertas. E no meio delas, o reflexo da casa. Mas a casa que eu via não era a mesma. Era antiga, como nas fotos de 1950, com minha mãe e minha avó jovens na varanda, sorrindo. O tempo ali dentro parecia dobrado, costurado por memórias que não sabiam morrer. O relógio virou sozinho. De 3h12 para 3h11. E quando fez isso, o reflexo das janelas piscou. Dentro da imagem, a minha mãe e a avó pararam de varrer, olharam para mim e sorriram, como se me vissem pela primeira vez. O chão da tulha começou a descer devagar, como um alçapão de terra, e o som de grãos caindo virou chuva. Só que, não era chuva. Era a voz. Cada grão batendo no chão sussurrava meu nome. O ar cheirava a café fresco. E por um momento, eu achei que tudo ia se acalmar. Mas o relógio da sala, o que estava do lado de fora, na casa, começou a tocar também. Taque, taque, taque. O som se misturou ao da tulha, criando um eco duplo, como se 2 realidades batessem cabeça. A madeira tremeu. As paredes respiraram. E eu ouvi os passos do Zeca do lado de fora, gritando meu nome. Ana. Abre a porta. 8 fecha, 7 abre. Me escuta. Tentei responder, mas a voz não saiu. O ar vibrava, quente e frio ao mesmo tempo. Olhei para o relógio e vi o ponteiro dos minutos girar ao contrário, cada volta mais rápida, até que o número se apagou do mostrador. O vidro rachou no meio. E, na rachadura, 3 rostos. Minha avó. Minha mãe. E uma menina, suja de terra, cabelo amarrado com fita vermelha. Ela me olhou com um susto inocente, como quem reconhece, mas não entende. Era eu. A menina ergueu o rodo e varreu o chão dentro do reflexo. O 8 se refez, e a tulha encheu de luz. Tudo que era sombra virou claridade que doía no olho. Senti o corpo leve, como se o peso da carne tivesse ficado para trás. E, de repente, silêncio. Total. A luz apagou. A porta se abriu sozinha. Zeca estava do lado de fora, ajoelhado, rezando. Quando me viu, parou. O rosto dele empalideceu, e o terço caiu da mão. Ana, ele sussurrou, a senhora ficou lá dentro quanto tempo? Olhei pro relógio da varanda. Marcava 3h11.
mas o sol já estava nascendo. A fazenda inteira cheirava a café novo. E no terreiro, as fileiras de grãos estavam dispostas em 3 caminhos, cada um apontando para uma janela diferente da casa. Entrei. Na mesa da cozinha, havia 3 xícaras cheias, fumegando, e uma cadeira a mais, vazia. Sentei. O gosto era o mesmo café da minha infância. Zeca ficou parado na porta, sem coragem de atravessar. A senhora, tá bem? Perguntou, a voz embargada. Eu sorri. Ou achei que sorri. Tô. Mas o som saiu atrasado. E ecoou 2 vezes. Ele saiu correndo, e eu fiquei ali, ouvindo o relógio voltar de novo, 3:12. 3:11. 3:12. Um vai e vem sem fim. A água do filtro pingava. Pingava em ritmo. 7 gotas curtas. Uma longa. 7 e 8. Levantei e fui até a janela. O terreiro estava calmo. Mas no reflexo do vidro, vi 3 mulheres varrendo. Nenhuma delas olhou para mim. E, por um instante, achei que era bom assim. Porque na fazenda, quem é lembrado, nunca vai embora. A luz do dia entrou. O relógio parou. E o silêncio respirou fundo, pela última vez. Você acabou de ouvir mais um relato aqui no Arrepiei. Se essa história te arrepiou, deixa o like, comenta e volta amanhã para mais um. E se você também tem um relato real, algo que aconteceu e nunca conseguiu explicar, envia pra gente, ele está na descrição. Porque, às vezes, o que a gente planta não é o que volta na colheita.